deixe seu like. Amém. Glória a Deus. Isso é bom, meus irmãos. Estar na casa de Deus é a melhor coisa. O salmista Davi falou: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Não tem lugar melhor, irmãos. Abra sua Bíblia comigo. No Êxodo, capítulo de número 3. Foi feita a leitura oficial em Efésios, mas o Senhor, Ele falou aqui de várias formas, e eu entendi que o Senhor queria falar algo para a gente sobre essa palavra. Aleluia. Glória ao nome santo de Jesus Cristo. Glorifique a Deus. Êxodo, capítulo de número 3. Glória a Deus. Eu vou estar lendo para ganharmos tempo. Aleluia. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Aleluia. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça, se não queima, pode se assentar, igreja de Jesus. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, é interessante entender que o próprio Deus, Ele tem suas formas de trabalhar. Aleluia. O próprio Deus, Ele faz as coisas aonde a gente imagina que é difícil de acontecer. O Senhor vai lá e entra com o seu braço forte e mão estendida e mostra que Ele estará ali. Aleluia. É necessário entendermos essa passagem, porque a Bíblia vai falar de um jovem 17 a 16 anos chamado José. E esse jovem era o único filho primogênito, ou o filho da sua primogenitura, do seu pai, que já estava velho, conhecido como Jacó, ou o próprio Deus colocou o nome dele de Israel. Mas José, aleluia, glória a Deus, ele se destacava no meio dos seus irmãos. A Bíblia fala que José, aleluia, quando ele colocou aquela túnica, foi aonde ele se destacou mais ainda. Aleluia. E o próprio pai, reconhecendo que José, ele tinha qualidades, o pai falou: José, olha e veja os seus irmãos, aonde eles estão. Só que se nós olharmos para o texto, a Bíblia fala que antes José teve um sonho, e esse sonho José contou aos seus irmãos, e ali criou nos seus irmãos uma inveja, porque o próprio José falou, e ele via o seu cesto subir, e assim também o seu cesto subia, e os milho, ou seja, a seara que estava ao derredor, eram os seus irmãos que prostravam diante dele, mas os seus irmãos não entenderam o que José queria dizer. Aleluia. Então entenda nessa noite, Deus ainda tem planos na sua vida, Deus ainda não te abandonou, Deus te tirou do futuro, é para você ser diferente, é para você ter algo a mais que Ele colocou na sua vida, porque José, passando provas e tribulação, ele chegou no propósito de Deus. Entenda uma coisa, José conta do seu sonho. O sonho de José mostrava ele lá na frente, aonde nós vamos chegar. Por quê? Porque José contou para seus irmãos. Aquilo criou uma retaliação, uma divisão na vida de José, porque além da carga que José já tinha de cuidar dos seus irmãos, os irmãos agora passou a odiar José por causa da promessa
José sonhou. O que eu quero te dizer, ainda o Senhor, Ele sabe trabalhar naquilo que você acha que não vai dar certo, porque Deus está no negócio. Aleluia. Glória. É difícil entender, mas eu quero que você entenda. José começa agora a olhar os seus irmãos. O seu pai fala, vai ver onde os seus irmãos estão apacentando. E José vai até os seus irmãos e começa a ver os seus irmãos apacentar. E os seus irmãos descobrem que José estava a observar. Mas os seus irmãos pegam José e vendem para uma caravana dos cananitas que estavam passando por ali. E assim, José, além de ser jogado na cova, ele foi retirado e dado aos cananitas para que pudesse levar. Veja que José está indo agora para um endereço que ele não sabe para onde está indo. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? É que José, mesmo não sabendo do projeto que Deus tinha, ainda Deus era na vida dele. O que eu entendo com isso? Nós não chegamos aqui de paraquedas, nós estamos na presença de Deus. É porque teve alguém que orou pela gente, é porque teve alguém que clamou pela nossa vida, assim como nós clamamos pelos nossos entes queridos, pela nossa casa, pela nossa família. O mesmo Deus que mostrou José naquele lugar sabia que José tinha projeto. Glória. Aleluia. Aleluia. Entenda que agora os irmãos de José pegam a roupa dele que ficou naquela cova, mata um novilho e leva para o pai, dizendo que ele fora devorado. Mas José estava indo com os cananitas para o Egito. Chegando no Egito, José é vendido como escravo. Eu entendo uma coisa aqui, que quando nós vivíamos no mundo, nós vivíamos escravizados pelas coisas do diabo. O diabo, ele sempre quer criar situação para escravizar. O diabo, ele sempre quer criar uma ligação, um vínculo, uma conversa, algo diferente para escravizar. Por isso que muitas vezes o crente, ele às vezes não tem força para orar. Por isso que muitas vezes o crente, ele não tem força para jejuar. Porque quem escraviza é o diabo. Quando eu venho a presença de Deus, eu tenho que entender que Deus é maior na minha vida, pelo que Ele fez na minha vida e continua fazendo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. José chega e é vendido como escravo. Aleluia, Deus. Na feira, o próprio Potifar compra José e fala: José, eu vou te colocar sobre a minha casa. Você vai fazer tudo na minha casa. Você só não tem autoridade contra a minha esposa. Mas de tudo que está aqui, você pode fazer de tudo. Foi entregado a José tudo, até o ponto da mulher de Potifar o insinuar muitas e muitas vezes para ele, e ele a rejeitar. Mas José rejeitou, sabe por quê? Porque ele estava no propósito de Deus. Ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Muitas vezes, irmão, nós passamos por desertos e por provações que muitas vezes nós falamos: como eu cheguei aqui? Mas eu quero te dizer, quando o Senhor te leva, Ele está com você. Glória. Aleluia. Aleluia. O problema é eu ir pelo meu coração, mas se eu ir pelo Senhor, o Senhor vai me dar direção. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ao ponto de José rejeitar aquela mulher por 3 vezes. Aleluia, Jesus. Nós vamos ver no capítulo 38 e 39 que José rejeita a mulher. E quando José rejeita essa mulher, a mulher toma aquela túnica que ele estava, que era a túnica de escravo, de servo, e ela começa a gritar e fala: José, ele fez coisa comigo, julgando a aparência de José, mas José não estava mais ali, porque ele tinha se retirado. Mas eu entendo uma coisa, irmãos, mesmo que a roupa de José denunciava ele, mas o seu caráter estava íntegro, o seu caráter estava sendo justo, o seu caráter estava em Deus, porque Deus sabia do que José tinha. Aleluia. Ela leva ao seu esposo, o seu esposo pega José, leva para a prisão. E nós vamos ver que na prisão, depois de José preso, ele
de seca no Egito. É necessário entender que José, ele é levantado dentro do Egito, porque ele revelava sonhos. Ele revelou o sonho do copeiro, ele revelou o sonho do padeiro. Ele falou, um vai morrer que é o copeiro, mas você que é o padeiro, você vai sobreviver. Porque você atentou contra a autoridade do rei, e por isso o rei vai te matar, mas você vai viver. E quando ele revelou isso, todo mundo olhava para José, porque aonde José estava tinha mudança. José mudou a cadeia, porque os presos muitas vezes ficavam com a porta aberta e não saía. O que eu entendo com isso é que como pode um homem cheio de Deus, aleluia, glória a Deus, fazer coisas fora do comum, mas é porque Deus estava na vida de José. Aleluia. Até o ponto de José falar, ó, quando você chegar diante do rei, fala pro rei, tenta falar de mim pro rei, tenta lembrar dele de mim, para que ele não se esqueça da minha integridade. Eu fui fiel à casa do teu servo, até o ponto de um rei tiver um sonho e José revelar esse sonho. Aleluia. Aleluia. E agora José no Egito. José traz toda a família dele, como vocês sabem. Só que José morre. Depois de ser governador, depois de ter 2 filhos, passou-se 400 anos. No Egito, o povo israelita, o hebreu, começou a se multiplicar. Agora entra o capítulo 1 de Êxodo, que passou-se 400 anos depois da morte de José, e o povo se multiplicava, e subiu-se outro rei no Egito que não conhecia José, não conhecia os seus feitos, não conhecia, aleluia, os israelitas. E quando esse rei se levanta, o que eles falam para esse rei? O rei fala, ó, o povo de Israel está se multiplicando, é melhor a gente dar um jeito nisso, porque se vier a ter guerra, esse povo vai ser contra nós, então temos que dar um jeito nisso. É interessante entender que o texto, eu amo esse texto, porque o rei, ele sente medo ao ponto de falar, nós temos que mandar matar todas as crianças. Todos os meninos que nascerem, manda matar. Só que as mulheres hebreias, elas não eram como as egípcias, que tinham dificuldade de gerar, elas geravam muito mais rápido. Então, havia naquele tempo muitas mulheres gerando, de tal forma que foi possível eles querer matar, mas havia uma mulher que tinha temor a Deus, havia uma mulher da tribo de Levi que ainda sabia que Deus estava no negócio, havia ainda uma mulher que servia a Deus naquele lugar. O que eu quero que você entenda, essa mulher fez um barquinho de junco quando nasceu Moisés, e ocultou, escondeu Moisés e colocou no Nilo para que aquela criança não fosse morta. Ela colocou no Nilo com o intuito de salvar a vida daquela criança. Por isso que o nome de Moisés é Moisés, mas significa que achado foi nas águas. Porque o que eu entendo com isso, Deus sempre tem uma saída. Aleluia. O Senhor sempre tem uma saída. Aleluia. Para quem pensava que a multidão que estava no Egito não ia sair dali, o Senhor criou uma saída. Aleluia! Para você ver que Deus trabalha de formas que às vezes eu e você não imaginamos. É verdade. Paulo falou, o homem carnal não entende nada, mas o homem espiritual, ele discerne tudo, porque ele discerne espiritualmente, ele olha as coisas de outra forma, de outro ângulo, ele vê aquilo que é diferente, fica ainda mais anormal. Por que Paulo falou isso? Porque ele tinha certeza. Quando ele olhou para Corinto, ele falou, aqui tem muitos crentes, mas era pessoazinha ainda. Mas falou, aqui tem muitos crentes. Aleluia. Aqui vai ser a igreja de Corinto. Por isso que ele falou, o homem carnal não vê, mas o homem espiritual, ele dissegue tudo, porque ele vê tudo espiritualmente. Aleluia. A batalha de Efésios 6, Paulo está narrando ali um homem que se veste com armadura. Mas essa armadura é como eu e você, quando oramos, quando jejuamos, quando estamos com a espada, que é o Espírito Santo. Essa é a armadura. Paulo manda se revestir
mim. Paulo manda se brindar. Quando eu brindo, é quando eu estou com a colete que representa a fé. É quando eu creio no sobrenatural. É quando eu acredito nas coisas antes de acontecer. Aleluia, Ramadagacé. Oh, Santo Deus. Aí, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ore canto Madagassai, era massúbia. Deus fiel. Aleluia. Aleluia. Essa mulher coloca Moisés ela faz um jugo, parecendo um barquinho menor, mas era um cesto. E aquele cesto desce ao rio Nilo abaixo, porque ali estavam as egípcias, as filhas de Faraó, se banhando. E quando ela vê aquele cesto, ela manda o seu servo pegar. Pega aquele cesto. Quando ele pegou aquele cesto, ela trouxe. E quando ela abre, o menino começa a chorar. O menino começa a chorar de tal forma que ela olha para aquela criança e ela fala: essa criança se chamará Moisés. Aleluia. Porque tirado foi das águas. Glória a Deus. Aleluia. Mas entenda que Moisés, ele nasceu no leito escravo, porque ele estava escravizado. 430 anos. Era 400 anos na época que entrou outro rei, mas agora ia fazer 430 anos que o povo estava ali cativo. Mas veja que Miriam estava acompanhando seu irmão. Miriam estava olhando para ver aonde aquela criança ia parar. E Miriam viu. E ela falou para sua mãe. Aleluia. Ela falou para sua mãe que a egípcia tinha pegado a criança. Mas agora ela se apresenta porque ela entendia que a egípcia ia procurar alguém para cuidar da criança. E chama quem? A própria mãe da criança. Agora a própria mãe da criança vai criar a criança com autoridade dentro do seu lar. O que eu entendo com isso? Moisés nasceu escravo. Agora Moisés passa a ser príncipe. O que eu quero que você entenda é que Moisés, dentro do Egito, ele aprende de tudo. Era a melhor cultura do mundo, era a melhor teologia da época, era o melhor conhecimento, a melhor faculdade, o melhor mestrado que Moisés podia ter, ele aprendeu. Eita, Jesus. Foi 40 anos ele estudando guerras, batalhas. Deus não está levantando um homem qualquer. Oh, glória! Assim como eu e você. Entenda no mundo espiritual que Deus não está te preparando para qualquer batalha. Aleluia! Deus está te preparando para batalhas maiores. Para batalhas que você não imaginou chegar lá. Aleluia. Mas você vai chegar lá. Glória a Deus! Aleluia! Espírito Santo, Oh, aleluia! glória! Eu creio em Deus. 40 anos Moisés aprendendo todo tipo de especiarias. Moisés instruído em tudo. Só que Moisés começa a querer conhecer mais. Ele começa a procurar a história, quem ele é, porque ele era diferente até dos egípcios. Havia costume dos egípcios de raspar a cabeça, e Moisés não queria raspar a cabeça. Então ele começa a procurar a cultura, entender, até que chega um ponto que ele descobre que ele é escravo. A mesma coisa é eu e você. Aleluia. Se você olhar para trás, a nossa vida, a sua vida, você vai falar: meu Deus, quantas coisas eu perdi. Aleluia. Quantas coisas eu fiz de errado. Eita, Jesus. Quantas coisas eu estou viva pela graça de Deus, não é por mim. Porque se fosse por mim, eu não estava mais na sua presença, Senhor. Aleluia. Assim foi Moisés. Jesus. Moisés começou a falar: meu Deus. Quando agora ele vê o egípcio lutando com outro, ou seja, ele vê o seu irmão lutando com o seu irmão, ele olha e ele vê que ele havia 2 hebreus, mas o egípcio não fazia nada. E ele começa a olhar e ver o seu irmão lutando com o seu irmão. Ele começa a entender e ele foi defender ao ponto do egípcio não deixar e ele matar o egípcio. Até o ponto que ele entende: matei o egípcio. Ele tentou ocultar aquele fato, aquele homicídio, aquela morte. Mas entenda uma coisa: mesmo ele ocultando, houve outra briga. O texto vai dizer que quando houve também outra briga, ele foi tentar falar para seus irmãos: não brigue, vocês são irmãos, vocês são o mesmo sangue, vocês, a mesma coisa eu falo para a igreja, nós somos irmãos em Cristo Jesus.
Moisés estava querendo trazer a união, É verdade. a concordância. Aleluia. Aí o irmão foi e apontou para ele: quem é você para falar? É você juiz? Você lembra como mataste o egípcio? Aí Moisés falou: agora sei que esse negócio foi descoberto. Moisés teve que sair do Egito. Ali agora começa a história de Moisés. Tem coisas que às vezes é necessário a gente fazer. Tem atitudes que é necessário a gente tomar. E às vezes as atitudes ela requer mudança. A atitude muitas vezes ela requer mudança, não só de fora, mas de dentro para fora. A Bíblia fala que um homem chamado João Batista, ele começa a pregar no deserto onde não tinha ninguém. Aleluia. Mas o poder da palavra de Deus, e as mulheres e crianças ouviam a palavra que era pregada no deserto, porque no templo não havia mais a voz de Deus, não havia mais profeta, mas havia João como profeta de Deus pregando no deserto. Aleluia. Aleluia. E João não estava pregando palavra fácil, não, ele estava pregando arrependimento. Eita, Deus. Ele estava pregando mudança de vida. Eita, Jesus. É o que Moisés agora ele está começando aqui. Mudança de vida. 40 anos no Egito. Agora 40 anos em Midian. Aleluia. Pensa que Moisés, como ser humano, como eu e você, muitas vezes temos as nossas dificuldades, temos as nossas labutas diárias, temos os nossos problemas, temos as nossas pelejas. Às vezes enfrentamos prova, é prova em casa, é prova no trabalho, é prova na rua, é tanta prova que às vezes se olhar para as provas a gente quer parar. Mas Moisés agora ele não está olhando só para isso, ele está olhando para onde ele vai, até que ele chega em Midian. Se nós entender Midian, havia um sacerdote chamado Jetro. E esse Jetro tinha suas filhas, e uma delas se chamava Zípora, pastora de ovelha. Naquela época o deserto não é igual hoje. Hoje você tem estratégia para você ir para o deserto. Naquela época quem ia para o deserto muitas vezes não levava nada, apenas o camelo. Apenas o camelo. O camelo pode ficar 40 dias sem beber água, mas o ser humano não. O ser humano não bebe. Então Moisés vai para o deserto agora até chegar em Midian. Então imagina a trajetória de Moisés, que quando ele chega na fonte, ele quer beber água, aparecem outros pastores querendo tomar aquelas ovelhas de Zípora, que vai ser a sua futura esposa. E Moisés defende essas mulheres, que eram jovens também na época, e defende com unhas e dentes, ao ponto de não deixar aqueles pastores tomar aquelas ovelhas no Walter. Ele defende, e eram muito homens, mas Moisés sabia lutar, porque ele aprendeu todas as especiarias, ele tinha todo o conhecimento, ele tinha sabedoria e estratégia para lidar com pessoas daquela forma. Aleluia. Ao ponto daquela mulher chegar em casa mais cedo e falar: pai, e o pai perguntar: por que vocês se apressaram tanto? Vocês não têm costume de chegar essa hora? Então o pai pergunta, ela fala: é porque houve ali um montinho, e ali defendeu o homem egípcio, nos defendeu. Aí então ele fala: quem é esse homem? Chama ele para cá. Ao ponto dela chamar esse homem para a sua casa, e ali se segue uma vida a qual Moisés casa-se com Zípora e gera o seu primeiro filho, Gesso. Mas seguindo aqui o protocolo, vamos entender uma coisa, que passa mais 40 anos Moisés em Midian. Agora Moisés se torna pastor de ovelha. Moisés agora se torna um pastor de ovelha. E a Bíblia fala que Moisés está em Midian. Moisés agora, ele resolve, aleluia, glória a Deus, ele resolve agora apacentar o rebanho de Jetro.
e houve ali uma sarça. A Bíblia fala que quando Moisés ele vê aquela sarça queimando, não era algo comum, não era algo normal, igreja. Moisés olha para a sarça e ele vê a sarça queimando. Mas eu quero te dizer uma coisa, veja bem que Moisés, mesmo saindo do Egito, ele ainda tinha hábitos do Egito. Ele estava com roupa do Egito, ele estava com chinelo do Egito. Mas mesmo assim, Deus não deixou o seu povo desamparado. Aleluia, Deus. Sabe por quê? Você lembra porque eu falei que a gente está clamando? E foi falado aqui, Jeremias 33:3, clama a mim que responder-te-ei. Aleluia. O povo estava lá no Egito clamando a Deus. O povo estava lá no Egito clamando a Deus. Que o clamor chega a Deus. Aleluia. E Deus desce para falar com Moisés. Eu creio, Jesus. A Bíblia fala que quando a sarça está se queimando, de tal forma que o fogo está se consumindo, mas a sarça não se consumia. Como pode algo se queimar e não se consumir? E Moisés olha e se admira. Sabe por quê? Porque Moisés conhecia aquela sarça. Ele olhava para a sarça e falava com ele mesmo: eu entendo aquele pessoal, eu acho que mulher, eu estou ficando louco, eu estou vendo a sarça se queimar, mas ela não está se consumindo. Então eu entendo uma coisa: quando Moisés chega para próximo da sarça, Deus brada e fala com ele: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é lugar santo. Glória. Eu não quero você com sandália do Egito, não. Glória. Eu quero você agora em minha presença. Aleluia. Oh, glória, Rabadagaçá. Deus estava falando a Moisés: Moisés, Moisés, você está na minha presença, Moisés. E Moisés lembra dessa voz. E quem não lembra da voz de Deus, quando Deus fala com você, quando Deus toca na sua alma, quando você sente a graça dele abundar no seu coração. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Quando você sente a presença de Deus, você não é a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa, porque a presença de Deus, ela toca no seu íntimo, ela fala com você da forma daquilo que você precisa ouvir. Aleluia. Aleluia, Deus. Moisés, ele sentiu isso. Glória a Jesus. Quando Deus falou com ele: aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui. O que eu acho interessante é que quando Deus fala com a pessoa, nem todo mundo tem coragem de se apresentar. É, Deus. Jeremias não se apresentou da forma que esses se apresentaram. O único que se apresenta dessa forma, Isaías e Moisés: eis-me aqui. Eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. O que eu entendo é que às vezes nós, quando estamos sofrendo conflitos, porque a nossa mente muitas vezes ela pensa coisas que não deve pensar. Eita, Jesus. Fala aí, Deus. E quando a gente sofre conflitos, muitas vezes a gente tem que entender que o Senhor, Ele está conosco. Ele está na batalha, Ele está nessa guerra, Ele está conosco, porque Ele é o nosso capitão, igreja. Aleluia. Vencendo as dificuldades. Aleluia. Glória a Deus. Vencendo aquilo que mais nos aflige. Oh, glória. Vencendo aquilo que é difícil para nós. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos ou as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Veja que Deus se apresenta a Aleluia, Moisés. Deus. Glória a Jesus.
Agora Moisés fala com o Senhor. Moisés quer detalhes do Regiane. Entenda bem que Moisés não quer ficar só naquele ex-me aqui. Ele quer detalhes. Aleluia. Ele quer se aprofundar mais. Ele quer buscar algo mais fora da realidade. Ele quer se aprofundar mais naquilo que é espiritual, naquilo que é do céu, naquilo que antes de acontecer, o Senhor já me revelou. Aleluia. É isso que Moisés quer. Glória. Porque Deus falou, ele falou, eis-me aqui, o Senhor agora vai dar para ele uma carga. Volta ao Egito para tirar meu povo. Deus está dando para ele uma responsabilidade. Aleluia. Nem todo mundo, irmã Vera, é Vera ou Vitória? Vera, tem responsabilidade. Nem todo mundo tem responsabilidade. Aleluia. Eu aprendi isso na caminhada com Deus. Nem todo mundo tem responsabilidade. Deus está dando uma responsabilidade. Agora Moisés, ele quer saber por quê. É aí que Deus fala, você vai lá tirar meu povo. Mas ele pergunta qual seria as estratégias. Porque agora ele entende que lá, aonde ele aprendeu tudo isso que eu te falei, ele não consegue fazer sozinho. É interessante isso, né? Ele saiu de lá, mas ele não consegue ir lá. Com as forças do braço, com conhecimento. Isso não resolve. Por isso que ele pede a Deus mais. E é isso que nós precisamos, igreja. Aleluia. É por isso que eu acho, sabe, maravilhoso quando Jesus, ele está para morrer, tá chegando o momento, ele chama no capítulo de João 17, ele chama todos os discípulos e ele faz ali a oração sacerdotal. Ele começa a orar cada um deles e começa a dar instrução. Porque ele sabia que depois da morte, todos eles iam se dispersar. É, Deus. Era necessário ele morrer, ressuscitar e voltar, para falar tudo de novo e reunir a turma, né? Vamos dizer assim. E reunir o povo de Deus. Mas aconteceu. Ele instruiu. Quando veio a tempestade, todos eles se dispersaram. Com Deus aqui, Deus está falando com Moisés cara a cara. Deus está se apresentando a Moisés com provas infalíveis. Aí Deus fala a Moisés, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou e enviou a vós. Aleluia. Aleluia. Quando Moisés fala assim, quando Deus fala assim, eu sou o que sou, ele está dizendo, eu sou a água que te cura, eu sou aquele que sara tuas feridas, eu sou aquele que estou contigo no trabalho, eu sou aquele que estou com você nesse exato momento, eu sou aquele que cuida de você aonde ninguém te vê, eu sou aquele que está cuidando dos seus, eu sou aquele que visita a sua parentela lá, eu sou aquele que te guarda dos problemas. Aleluia. Aleluia, meu tempo já se findou. Entenda uma coisa, igreja. Deus não desampara ninguém. Aleluia. Essa é a mensagem. Ele cuida de você e de mim. Aleluia. Em todos os detalhes. Eu creio. Ainda que deu errado, agora nós esperamos no Senhor para o dia da santa redenção. Aleluia. Para a Se coloque de pé.